Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom contar com a sua audiência em mais um programa que a gente está aqui para também auxiliar você. Você que é empresário, você que é colaborador de uma empresa e está querendo virar empresário, ou você que é colaborador e quer crescer dentro da empresa, né? E nós também temos outros quadros, né? Quadro ligado à saúde, quadros de coaching, onde a gente quer, sim, contribuir para o seu crescimento. Nós falamos aqui que sucesso é o quê? Para algumas pessoas, sucesso pode ser ganhar muito dinheiro, para outras pessoas pode ser dar conta da família e ser feliz com a família. Qual que é a receita de sucesso para você? E é por isso que hoje nós estamos aqui com mais um tema muito legal para a gente começar o programa, que é um casal. Um casal que deu certo na vida como marido e mulher e está dando muito certo também nos negócios. Como é que é? Até onde nós podemos contar com o nosso companheiro ou com a nossa companheira na vida e também nos negócios? Para isso, nós estamos aqui com a Luciana Pompei e também com o Luiz Fernando Pompei. Sejam bem-vindos ao nosso programa para a gente falar um pouquinho do desafio de vocês, não é isso? Olha, o que a produção passou é que vocês tiveram aí altos e baixos, né? Enquanto empresários, nesse Brasil que realmente é um grande desafio ser empresário, né? E aí eu quero saber hoje, vamos começar do hoje, para depois a gente saber também como é que foi no passado, né? Vocês hoje são proprietários de uma empresa de automação, não é isso? Para residências. Integração de sistemas. Integração de sistemas. Tá, isso aí, o que vocês fazem é deixar a nossa casa inteligente, ou seja, a gente pode ligar o ar-condicionado, apagar a luz e fazer tudo de longe, né? Nem precisa estar dentro de casa para fazer isso, né? Ora, isso é um mercado de luxo, vamos dizer, né? Todo mundo que tem condições. Como é que a crise chegou e está pegando vocês? Silvana, graças a Deus nós não podemos reclamar de crise. E eu acho que o mais importante de tudo é a velocidade de readaptação da empresa ao mercado. Então, é visualizar o que está acontecendo não só no nosso mercado nacional, como a nível mundial, para poder verificar o que fica melhor para encaixar e adequar o novo estilo e perfil do usuário. Então, é essa mutação muito grande que, graças a Deus, a nossa empresa conseguiu implementar dentro do DNA desde quando ela nasceu. Tá. Agora, então, você está percebendo que tem, é claro, essa crise aí fora, mas você está se antecipando a ela, então. O que você já sentiu de diferença, por exemplo, no teu público, mesmo sendo público A? A mudança de perfil significa o quê? Aquele cliente que, eventualmente, ele já disponibilizava a verba toda no início da obra, ou seja, ele já contratava a solução completa, não é que ele vai deixar de fazer. Hoje ele está fazendo isso por etapas. O cliente que pagava à vista, ele está fazendo uma condição diferenciada. Aquele cliente que já dividia em 4, 5 vezes, ele quer dividir em 10, 12, 15 vezes. Então, o que acontece é que mudou esse investimento dentro do empreendimento. E como é que você administra isso? Você tem que se adequar às condições dele. Claro. E aí você tem que ter capital para isso também. Sem dúvida. E aí? A empresa, graças a Deus, é uma empresa que já está consolidada. Nós vamos fazer esse ano 20 anos de mercado. Então, começamos no segmento automotivo lá atrás, entramos na linha náutica, aérea e devagarinho conseguimos chegar na linha residencial. Durante todos esses anos nós tivemos altos e baixos. E exatamente no momento de crise, nos momentos de baixa, que a gente tem que ter essa percepção de criar, de adequar e guardar as reservas para poder passar por essas fases difíceis, né? Então, Luciana, foi assim importantíssimo que vocês tivessem passado por esses momentos para aprender nesse momento de hoje, atual? Com certeza. A gente aprende a cada dificuldade ou a cada vírgula, né? Então, eu acho que é isso. O importante é a gente estar sempre atualizados, né? E agindo rápido. Eu acho que o segredo é esse, é o dinamismo, né? Agora, vocês sempre trabalharam juntos? Sempre. Tá. Isso ajudou mais ou atrapalhou? Teve momentos que atrapalhou também?
Olha, Silvana, não é fácil trabalhar juntas, mas eu acredito que a gente tem uma relação muito próxima, né? Nesse aspecto eu acho positivo, sim, porque para a gente nunca tem hora. A gente procura fazer as coisas da melhor forma possível naquele momento que a gente dispensou para aquilo. Então, isso tanto na vida empresarial como na vida familiar, a gente procura dar o melhor naquele momento, porque realmente é um atropelo, né? Exatamente, não levar esses problemas para a vida matrimonial, né? Que é um desafio. Às vezes é difícil, mas nós temos que fazer sempre da melhor forma possível para que isso não chegue dentro do matrimônio, né? Dá para brigar, por exemplo, em alguma coisa dentro da empresa e chegar em casa e fingir que está tudo bem? Não. Difícil. Como casal é impossível. Não tem. Não tá, porque tem gente que fala que separa tudo, que deixa a briga lá. Isso, pra gente, pelo menos, não acontece. Esse negócio de dividir, ficou lá na porta de fora, isso realmente não Na realidade, existe. não é assim, Não, né? não é assim. Tá, e como é que faz, então, para tentar minimizar? Bom, nós temos 3 filhos, então já é também uma outra empresa, a casa é uma outra empresa. E a gente tenta separar momentos, né? Quando tem alguma coisa muito, né, para ser conversada, enfim, a gente procura então sair, vamos resolver, enquanto a gente não conseguir chegar a um ponto em comum. Para não expor isso também para os filhos. Exatamente. Então, para eles acabarem não percebendo também isso, né? Exatamente. Até porque o objetivo é o mesmo, né? Isso. De fazer crescer a empresa. Agora, você falou que hoje vocês têm essa empresa de automação e integração residencial, mas tiveram antes uma de veículo, né? E vocês tiveram outros negócios antes também, né? Você identificou assim, porque a gente quer ajudar o nosso público também, erros que vocês tiveram no passado e quais foram eles, né, que vocês hoje não estão tendo mais? Dicas, né, que vocês podem dar para as pessoas. Nós tínhamos assim, a gente atravessou eu acho que o período mais difícil foi com RH. Então, nós trabalhávamos a pleno emprego, hora extra, enfim. Sábado, domingo, feriado. Isso. E a gente via assim que a gente ficava meio refém dos nossos funcionários na época. Então foi quando a gente saiu em busca de mais conhecimento e aí encontramos também uma pessoa fantástica de RH que a gente hoje, ela está conosco até hoje e acho que assim foi fundamental. Eu acho que esse é um ponto. Hoje nós temos colaboradores e não mais funcionários. E a equipe, assim, só traz benefícios, né? Na verdade, vocês, então, perceberam a importância da profissionalização desse setor também. Exatamente. E aí as pessoas se sentem mais respeitadas também e mais comprometidas com isso. E a gente tem, assim, o resultado disso é muito automático. Porque nós temos, assim, cada obra que a gente entrega, a gente tem, muitas vezes até por escrito, um feedback do cliente em relação, principalmente aos nossos colaboradores. Ao colaborador. Porque nossa equipe é realmente, eu falo hoje com muito orgulho, a gente fala com muito orgulho, é muito diferenciado. E nós consideramos como filhos, né? Não é só um colaborador, é uma equipe, é um time, todos com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. E isso, graças a Deus, essa pessoa que cuida do RH conseguiu passar o que a gente gostaria para a equipe. Então você vê que o pessoal realmente trabalha motivado, os clientes ficam satisfeitos com os nossos colaboradores dentro de casa. E eles até falam, parece que faz parte da família, a gente não percebe sua equipe trabalhando dentro do empreendimento. Então isso para a gente é muito gratificante. Agora, como é que você acha, né? Acho que até se a gente for enveredar por esse campo aí, vocês conseguiram, então, passar para os colaboradores o senso de dono, não é? Isso. Que é aquela coisa assim, a pessoa trabalha como se fosse dona também. Uhum. Como é que faz isso? Fala pra gente. Eu acho que tudo começou com o RH. Eles têm um plano de carreira, essa motivação sempre de aprender, de crescer, ou seja, tudo começou conosco mesmo. Então eu sempre vou para fora, eu faço muito treinamento. Então já fiz treinamento na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. A Lu chegou a fazer alguns treinamentos comigo fora também, Estados Unidos. E esses treinamentos que a gente faz, nós passamos a reciclagem para o pessoal também.
Então, todo aprendizado que eu carreguei na bagagem ou que a Lu carregou na bagagem, a gente faz questão de passar isso para ele, para que eles possam crescer. E um dia, se eles quiserem ter a empresa dele e o negócio dele, nós estamos aqui para ajudar. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que não passam, né, com receio justamente de amanhã esse funcionário virar um concorrente. Esse risco vocês vão ter sempre. Claro. E todo mundo vai ter. Não é? Claro. Faz parte do negócio, né? Tem que confiar no trabalho, no serviço que vocês prestam, que pode ser melhor sempre. Claro. Né? Teve alguma outra coisa? Acho que uma dica legal, vocês falarem de colaboradores. Tem alguma outra coisa? Eu acho que é muito importante o conhecimento, não só técnico, como conhecimento prático. Então, quando eu comecei nessa área, eu não tinha muito conhecimento. A primeira coisa que eu fiz é buscar conhecimento. Por isso que eu fui para fora, fui treinar. E sempre é um constante aprendizado. Ou seja, quando você fala com o cliente ou com o seu colaborador, eles percebem firmeza em você. Sem dúvida. E muitas vezes não acontece isso aí fora, né? As pessoas gostam de alguma coisa ou veem um negócio que está dando dinheiro e falam, eu vou fazer isso também. Sem dúvida. Agora, tem uma coisa que você estava falando aqui, antes de começar o programa, ele estava falando da importância que teve a companheira, né, nesses momentos de baixa. Claro. Né? Fala pra gente alguns exemplos aí. São vários, né? Acho que se a gente for falar disso, nós vamos ficar aqui o restinho do tempo falando, mas eu só tenho a agradecer ela realmente. Eu acho que quando a gente tem a família em primeiro lugar, tudo eu acho que acaba se encaixando no seu lugar. E esses momentos difíceis, ela realmente sempre esteve do meu lado para apoiar, vamos, vai dar tudo certo. Enfim, eu lembro como se fosse hoje, nossa primeira filha, quando nasceu, ela ia para a empresa, tinha um colchãozinho que era colocado lá na sala da Lu, no financeiro, dormia do lado, ficava com a gente, a Lu fazia comida dentro da empresa. Então, acho que esses momentos, isso para a gente é muito importante. Eu acho que dá uma força, dá uma inspiração muito grande. Acho que o homem precisa disso, né? Porque deve ser muito difícil, né? E eu também trabalho com gestão de pessoas, e o que a gente percebe muito na relação humana é que o homem, principalmente, se sente muito envergonhado quando não está dando certo. Né? Isso é uma coisa cultural brasileira, onde o homem tem que dar certo, onde ele tem que ter o sucesso. Né? E como é que você conseguiu ver isso? Você enquanto mulher, porque você via muitas vezes e falava, puxa vida, está fracassando o negócio. O que você fez, Lu? Onde você tirou força para isso? Para continuar admirando o teu marido. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acredito que a gente age corretamente, você trabalhando honestamente, eu não acredito no fracasso. Eu acho que a gente aprende o que tem que aprender naquele momento. Se a gente está passando por aquele momento, é porque a gente tem a aprender. E quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente supera. E essa é uma visão minha de vida. Então, eu sempre tentei passar isso com muita tranquilidade, porque é minha crença mesmo. Eu não vejo... Era só uma fase. Exatamente. Você sempre viu como alguma coisa que tinha que passar. Exatamente, porque eu não acho que o dinheiro seja tudo, né? Eu acho que o dinheiro é uma consequência. A gente tem que ser feliz, trabalhar com o que nos traz felicidade. Eu acho que esse é o caminho, porque se você está fazendo com amor, está fazendo com carinho e com honestidade, não tem por que não vir o retorno, né? Você vai colher. Vocês conseguem, hoje os filhos estão com quais idades? 4, 8 e 16. Vocês conseguem, os pequenos não, mas a mais velha, integrar a mais velha no negócio também? Porque é uma dificuldade muito grande dos pais, né? Os pais reclamam muito disso, né? Sim. Vocês conseguem? Sim, até os pequenos. Então, quando a gente tem que trabalhar até mais tarde, ou quando tem que trabalhar no fim de semana, eles estão conosco direto. E porque geralmente eles não gostam, né? Ou eles falam, essa coisa aí é de pai, principalmente os adolescentes atuais, né? Mas no nosso caso eles até gostam, porque o que nós oferecemos para o nosso cliente, para o nosso consumidor? Soluções de entretenimento, de descontração. Tem um glamour que tem a ver com o que eles gostam. Então, mas e se não for nesse caso, Luiz, qual a dica que você dá para os pais que querem fazer com que os filhos se preocupem um pouquinho? Mesmo que os filhos não sigam a carreira dos pais, mas que pelo menos eles se interessam, né, pelo negócio, para saber de onde que está saindo o dinheiro para a escola, para a roupa, para o lazer, para a comida. Eu acho que essa transparência a gente sempre passou, né? Nós não nascemos em berço de ouro, enfim, tudo que se a gente chegou até aqui foi por conquista, por trabalho.
E esses são os valores que a gente passa para eles, que nada é de mão beijada. Então, eles têm também amor ao negócio. E desde pequena a gente sempre tentou inserir isso. E acho que a gente tem até sucesso, porque a nossa, quando está de férias, a gente também leva para trabalhar. Precisa de organizar arquivo, precisa de preencher alguma planilha, enfim, ela está conosco. Que bom. Parabéns para vocês, né? Eu vejo muitos pais reclamando justamente dessa ausência dos filhos, né? Agora o seguinte, eu quero saber de vocês, Luiz, se você estivesse começando um negócio agora, e tem muita gente que mesmo com crise está começando um negócio, né? O que você faria ou o que você não faria? Hoje. Dica para quem está começando. Hoje, acho que a primeira coisa para começar qualquer negócio, independente da situação, é ter conhecimento, ter vivência, ter experiência. Não adianta, o mercado hoje está muito profissionalizado. Se você não souber muito bem daquilo que você faz, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Fazer o que gosta ou fazer o que dá dinheiro? Eu acho que não adianta só pensar no dinheiro. Como a Lu falou, o dinheiro é consequência das suas ações. Se você faz aquilo que gosta bem feito, independente da profissão, você vai se dar bem. Basta ter honestidade, perseverança. E para você, Lu, o que você acredita que vocês podem ter errado no passado, que agora seja uma dica para quem está começando um negócio? Bom, eu acredito que assim, vem um pouco de encontro, né? Eu acho que os nossos erros, os maiores erros que a gente cometeu, foi por falta de conhecimento. Então, eu acho que conhecimento é tudo, né? Eu tinha um professor que falava na faculdade, você não precisa saber tudo, mas tem que ter o telefone de quem sabe. E eu acho que isso é fundamental, realmente. É buscar, não é só conhecimento naquilo que você vai executar, mas na administração como um todo. Né? Uma organização, ela depende de vários setores para ter sucesso. Saber como é que faz um fluxo de caixa, exatamente. Saber quantos são os impostos que vai pagar depois. E a centralização é muito ruim. Né? Eu acho que a gente tem que confiar em pessoas capacitadas e crescer junto. Né? A gente cresce, as pessoas crescem conosco. Ok. Para a gente terminar, o que vocês veem agora? Vocês começam a ver uma luz no fundo do túnel no Brasil? Vocês estão percebendo que a gente agora tem um espectro mais positivo? Sim, sem dúvidas. Dá para perceber que, eu acho que só o fato das mudanças que aconteceram aqui dentro, nesses últimos 4, 5 meses, dá para ver que a luz no fundo do túnel ela já está brilhando. Eu acho que a gente tem que ser otimista, não pode deixar a peteca cair, nunca. Então, e você? Também acho. Também? Uhum. Quer dizer, vocês já estão sentindo isso e existe um resgate de credibilidade. Está começando a acontecer isso no país. E as pessoas estão tendo um pouco mais de coragem de voltar a gastar. Sim, dá para perceber até pelo próprio movimento, pela própria procura, né? Legal. Gente, olha, foi muito bom conversar com vocês. Eu quero muito parabenizar vocês, tá? Volto a dizer aqui, são proprietários da Automundi em Ribeirão Preto, uma empresa que vem tendo muito sucesso. E a gente quer mostrar aqui para você que os tombos acontecem na vida de qualquer um, mas que nós temos que aprender com eles, né? Os americanos gostam muito de mostrar e muitas vezes se contrata quem já errou e quem já caiu no passado, para saber o que é onde pode acertar melhor, né? E a gente quer mostrar aqui que todo mundo pode ter errado um dia, pode ter fechado um negócio, pode ter mudado de negócio. O importante é quando essa pessoa realmente consegue acertar e ter sucesso como vocês estão tendo hoje. Parabéns a vocês, tá bom? Obrigada. E cada vez mais sucesso para a Automundi, tá? Obrigada. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Estamos de volta ao nosso programa de hoje e agora querendo contribuir aí com um empresário, com mais uma notícia aí com relação a e-social, né? Você sabe o que é e-social? A informação é que não se deu conta de cumprir o prazo e o prazo foi prorrogado. Mas nós estamos aqui com César Campês, que é contador, contabilista, como é que a gente fala? Contabilista é o nome mais próprio. Contabilista é o nome mais próprio, né? Que é um curso superior, não é isso? Porque tem o contador, quem faz o técnico em contabilidade também. O técnico em contabilidade e o contador. O contabilista é o profissional da contabilidade. A gente aprendendo aqui especialista sempre, em contabilidade. Das profissões. Legal. E aí, eu quero muito que você explique pra gente, né? Para que veio o e-social e quem não conseguiu se enquadrar, o que pode fazer, o que deve fazer agora? Tudo bem. Veja bem, Silvana, o e-social está dentro de um programa do governo chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. O governo lançou isso aí em 2007, quando ele implementou a nota fiscal eletrônica. Depois vieram a nota fiscal de serviço eletrônico, conhecimento de transporte rodoviário eletrônico e todos os eletrônicos da vida para poder acompanhar a vida dos empresários, para reduzir a sonegação, para ter um controle maior sobre todas as operações das empresas. Então, dentro desse sistema, que na verdade é uma obrigação acessória, as empresas eram sempre atendidas pelos contadores, mas eram feitos livros, aquela papelada, aquela documentação que tinha que guardar por 5 anos, e era muito difícil de ser averiguado, dava muito trabalho. Com a informatização, tudo isso foi feito dentro do SPED, é um ambiente digital, onde nós, contabilistas, muitas vezes fazemos essas obrigações acessórias sem o empresário nem tomar conhecimento, porque é tudo feito digitalmente e entregue com certificação digital, para ter uma segurança, e nós temos os prazos para entregar. E com isso o governo cruza todas as informações. Exatamente. E aí ele cruza lá com as notas fiscais eletrônicas já emitidas, ele sabe quem vendeu para quem, jurídica para jurídica, jurídica para física e vice-versa. Tá. Serviços também. E também com os cruzamentos das informações financeiras que os bancos mandam para a Receita. Isso é, no caso, uma contabilidade que tem que fazer. Isso, a contabilidade faz, ou as grandes empresas fazem internamente, através do seu contador, com a certificação digital. Esse e-social é a última perna que faltava para completar o contexto do SPED. Então, eles já têm todas as informações fiscais, todas as informações contábeis, todas as informações financeiras. O e-social, ele vem para dar as informações sociais da empresa, ou seja, dos sócios, dos funcionários, dos terceirizados. Com isso, o governo vai conseguir ter as informações de forma precisa e rápida, porque o prazo é muito curto para se cumprir, para evitar manobras, né? Então, o governo fixou esse e-social com prazos curtíssimos dentro dessa plataforma do SPED, que é uma plataforma de fiscalização eletrônica, na verdade. Esse e-social, no caso, o governo vai ficar
Vai ser mais rápido para ele saber se a empresa realmente depositou o fundo de garantia, Exatamente. se está pagando o INSS, se tá tudo certo. Isso. Toda a questão que tem a ver com o colaborador Isso. e com a prestação de serviço. Além disso que você já enumerou, ele vai também saber se foi concedido o aumento de acordo com o sindicato, se foi concedidas as férias dentro do prazo legal, se foi feito o aviso prévio dentro do prazo legal, se a homologação foi feita, se a rescisão cumpriu o prazo, porque tudo tem prazos, né? E, na verdade, esses prazos sempre foram cumpridos, mas havia um certo jeitinho brasileiro, vamos supor. O funcionário pedia as férias. Fala, mas quando você vai entrar de férias? Eu preciso de férias a partir do dia 1º de setembro. Hoje eu não posso dar férias, eu tenho que comunicar um mês antes. Isso é lei já, sempre foi assim. Ou seja, é uma coisa importante para o empresário também, porque o funcionário ele vai ter que se enquadrar às regras, não vai ter jeitinho. Não vai ter o jeitinho, porque quando for formalizar a saída de férias, eu tenho que comunicar hoje que daqui a 30 dias o tal funcionário... Que é o que já era lei, só que não tinha essa formalização, era impossível uma fiscalização empresa por empresa para ver quem estava cumprindo ou não esses prazos. E esse exemplo que eu dei de férias se estende para uma série de outros eventos trabalhistas que sempre existiram, os prazos não foram alterados, mas o prazo dessa informação é que ele é curtíssimo. Então as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que gastar um certo valor para se informatizar, ter internet, ter a certificação digital. Então tudo isso é um gasto para o empresário. Há, por um lado, uma segurança para o empresário. Por ser feito por certificação digital, isso gera uma segurança, gera um arquivo eletrônico, não tem que ficar guardando aquela papelada. O que é isso? O que é certificação digital? Vamos explicar para a gente. Todas as empresas foram chamadas a ter tipo de um cartão, não é isso? Como se fosse uma assinatura do empresário digital. Exatamente. É um número aquilo ali também. É uma assinatura digital, é exatamente isso. Tem as empresas certificadoras, tem algumas no mercado. Então, o que acontece? Hoje, para uma empresa emitir uma nota eletrônica, ele tem que ter o e-CPF ou o e-CNPJ para poder fazer. Isso tem um custo, porque quando você vai obter essa certificação, você tem que pagar para obtenção. E todo ano, né? Você tem que atualizar. Ou por 3 anos. A opção é, você compra o ano e atualiza todo ano. Tem a opção de comprar para 3 anos. Você economiza um pouquinho, mas pode ser que com a concorrência isso venha a cair também, né? A gente imagina. Mas hoje os preços são muito parecidos. Das 4 empresas que eu conheço no mercado, são muito parecidos os preços. Então tem que ter uma concorrência maior ainda. Acredito eu, pela experiência que nós temos, como hoje estão obrigadas as empresas de lucro real, lucro presumidas, que emitem notas, algumas ainda estão conseguindo viver sem essa certificação digital, porque muitas delas o próprio contador usa a certificação dele, faz uma procuração eletrônica e evita esse gasto para o cliente, né? Mas isso vai acabando com o tempo. O e-social aí vai... Não, porque até as próprias notas tem muitos lugares que não tem ainda, né? Exatamente. Em vários lugares que a gente vai, a gente encontra a pessoa tirando aquele talãozinho de papel lá. A não nota é? fiscal em papel ainda existe, né? Mas ela ainda é permitida? É permitida. Em algumas situações ainda é permitida e a tendência é ser excluída. Né? Agora, voltando à questão do e-social, tá? Quem ainda não fez isso, tá? O que deve fazer? E quanto custa? Isso depende do faturamento da empresa ou é um preço uniforme? Dentro dessa plataforma SPED, para as empresas cumprirem o e-social, entregar essas obrigações acessórias do e-social, tinha um prazo, o governo tinha um escalonamento. Eram as empresas que faturavam acima de 78 milhões que entraria agora a partir de 1º de setembro. 78 milhões ano? Por ano, que são as empresas de lucro real. Porque quem fatura até 78 pode ser optante de lucro presumido, então conclui-se que as empresas de lucro real todas já estavam obrigadas a partir de 1º de setembro. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, todas, exceto as do Simples, que ainda não tinham uma data definida, que são as pequenas empresas, microempresas. O que acontece? O próprio governo, quando ele soltou esse manual para poder orientar os contadores, as empresas, o pessoal de RH, eu participei dos primeiros treinamentos, tinha 200 páginas de instruções. Então, era um conteúdo muito burocrático, muito pesado.
pedia-se informações de funcionário de coisas muito pessoais dele, onde que ele tinha conta, se ele tinha carro, se a casa dele era quitada, se era financiado, o valor da prestação, umas coisas absurdas, que demoraria muito para serem processadas e informadas. O governo foi revendo isso aí aos poucos, através dos pedidos das entidades, contábeis, OAB, ACI, FACES, foram pedindo, olha, são muitas informações. Isso aí vai substituir o IBGE daqui a pouco, não vai precisar do IBGE. Então o governo reviu. Aí retrabalho, né? E retrabalho. E aí acabou reduzindo o número de informações, isso já foi diminuindo. Agora ele está assim, mais praticável. Mas o próprio governo conseguiu ainda preparar a plataforma para recepcionar. Por isso que ele prorrogou o prazo. Só que nós não temos ainda a data, se foi para janeiro ou não. O importante, então, é o empresário procurar a sua contabilidade. E se for microempresário ou MEI, no caso, que ainda não tem um contador, o que deve fazer? Deve aguardar mais um pouco, porque nós ainda não temos a data que será obrigatório. Então, quem é MEI ou é um microempresário, empresário que tem algum funcionário, ele já tem um contador, ele vai continuar cumprindo as obrigações como são hoje, através da entrega das GFIP, da CFIP, que são as obrigações de INSS, de Fundo de Garantia e tudo mais. E as outras obrigações do Ministério do Trabalho, que é demissões, é o CAGED, para o governo saber quem foi demitido, a quantidade, o setor. Isso aí continua. Então, os micro e pequenos empresários, na minha maneira de ver, e os MEIs, devem aguardar, porque nem o governo sabe quando que vai iniciar a entrega das grandes empresas. Tá. Como os pequenos devem ser bem na última fase, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Tá, mas com relação a essa certificação, isso todo mundo já pode correr atrás. Já pode ir se preparando que não vai ter jeito de ficar... E qual o valor em cerca de... Em torno de 200 a 400 reais. Tá, e aí o contador também pode indicar empresas que possam fazer isso? Empresas. Nós temos entidades que fazem, a Casa Contabilista, a Associação Comercial, que são conveniadas com alguma dessas empresas que eu citei. São 4 aqui em Ribeirão. São empresas, na verdade, que recebem uma concessão do governo para poderem fazer isso? Para poder fazer a certificação. Eles têm uma qualificação lá para poder dar essa certificação, ou seja, dar certeza que essa trocar em miúdos, ou seja, vamos supor que eu tenho uma empresa, tá? Eu vou lá e faço essa certificação. A partir dessa certificação é como se fosse vamos dizer, um imã, onde aparecer a minha assinatura, aqueles números, seja na minha compra particular, na minha compra da empresa, o governo vai cruzar. Ele vai cruzar através dessa assinatura digital, que esse certificado é uma assinatura digital. Todos os meus gastos. Por enquanto das empresas, né? Então, das pessoas jurídicas, nós estamos falando das grandes, pequenas, médias e até dos meios. Mas acontece também, por exemplo, quando uma pessoa ganha X e vê-se que o que ela gasta é muito maior do que ela compra. Por isso que tem muita gente, inclusive, que na hora de passar não passa no cartão, não é isso? Exatamente. Porque pode cruzar o que ela paga. Ou tem gente que não pede nota fiscal paulista, por exemplo, achando que não vai cruzar. Isso. Mas hoje o simples fato de passar o cartão já está cruzando a informação, né? Independentemente dessa certificação que nós comentamos, que ainda é só para as pessoas jurídicas, nós, como pessoas físicas, temos que ter sim essa preocupação. Mas não adianta você passar o cartão e não pedir a nota eletrônica paulista. Eu não quero a nota paulista para não me identificar, o meu CPF. Tudo bem, você está evitando que seja identificado ali naquele momento no estado de São Paulo. Acontece que as operadoras de cartão de crédito ou débito, todas elas mandam mensalmente um relatório para a Receita Federal de cada CPF, cada CNPJ, de quanto movimentou no débito e no crédito. Então, ou seja, você deixando de pedir a nota paulista, você deixa de ter os benefícios e não se identifica no Estado. Mas quem controla a vida do imposto de renda é a Receita Federal. É o governo federal. Ela já tem essas informações. Então, para você não ser denunciado, você não exige a nota e paga em dinheiro, aí realmente não aparece. Tá, mas vamos fazer a coisa certa, né, Campês? Muito melhor. É melhor, não é? Porque coloca a cabeça tranquila no travesseiro. Com certeza, e com esses cruzamentos. E além disso, a gente consegue receber de volta, no caso da nota fiscal paulista, é fantástico, a gente recebe o dinheiro de volta. E eu tenho viajado bastante, eu até brinco, às vezes vou em outro estado, eu falo, você não tem a nota paulista, né? Eu também tenho esse hábito. Brinca, e esses dias eu estive em Minas, eles já estão implantando
Em Goiás, eu tenho notícias que lá também já está sendo Não, aqui implementado. funciona porque muito funciona bem. bem para o consumidor que trabalha direitinho. É um retorno. Eu mesmo já recebi alguns prêmios lá, é gratificante, sei lá, e ter um créditozinho lá para você aproveitar, né? Então, Daquilo às vezes que está num você aperto, pagou. a gente acha falei que coisa boa. E E é uma volta do imposto, né? É isso que eu acho muito interessante, porque é uma maneira de você ter um pequeno retorno que seja, mas em dinheiro daquilo que você paga, e nós pagamos muito, né? Muito. Tudo, muito. que até essa água nós estamos consumindo tem imposto. Tudo, né? Campês, muito obrigada mesmo pelas suas explicações. A gente está sempre aqui às ordens, tá bom? Sempre que tiver alguma outra dica lá, porque nós queremos contribuir aqui com os empresários para que realmente essas pessoas, já que pagam tanto imposto, que pelo menos não corram o risco, né, de serem mais prejudicados. Correto, eu também me coloco sempre à disposição para poder estar esclarecendo e ajudando. Obrigada, tá? Olha, daqui a pouquinho, então, nós voltaremos, depois dos comerciais, com uma dica muito interessante de saúde, tá bom? Você já pensou em usar, não é botox, né? Substância botulínica para os dentes, para não ranger os dentes. Sabia que tem isso? Tem um monte de coisa. Então, você pode estar rendendo pouco no trabalho porque você está dormindo mal por causa do ranger de dentes, não é isso? Então, não saia daí porque você pode ter uma dica muito interessante. A gente volta já. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Estamos de volta. Olha, a gente agora no programa, nós estamos com um espaço aqui, coaching com Silvana Rezende. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu tenho recebido muitas perguntas pelo Face, também pelo canal do YouTube, por e-mail, de pessoas perguntando sobre desenvolvimento pessoal. E eu abri esse espaço, então, para estar respondendo perguntas, porque elas podem ser úteis, né, para quem está perguntando, mas também para outras pessoas que podem estar passando pela mesma questão. E aí, gente, então eu vou agora, tá bom, chamar esse quadro e logo, logo eu venho com a pergunta. Solta a vinheta.
Então agora vamos à pergunta de hoje. Ela veio da Maria Célia de Assis. Ela pergunta o seguinte: oi Silvana, as pessoas vivem falando que eu sofro muito, que eu tenho o hábito de reclamar. Eu não concordo, pois acho que realmente me acontece muita coisa. Como sei se realmente estou exagerando? Olha, Maria Célia, o que eu quero conversar com você é o seguinte: a dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Ah, Silvana, você pode falar que nada. Não é assim. É assim. E eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho 2 conhecidos e os 2 estão passando por um quadro muito difícil na vida, que eles estão com câncer, ambos. Um deles, que está com essa doença, ele, desde o momento que ele ficou sabendo da doença, ele está muito revoltado, ele reclama o tempo inteiro: por que aconteceu isso comigo? Mas o que eu fiz para merecer isso? Isso é muito difícil, o que vai acontecer comigo? Tudo mais. Eu tenho o outro. O outro, é claro que teve a dor da notícia. E a dor da notícia, gente, são todos os sentimentos que vêm nesse momento, não é? Por quanto tempo eu realmente vou conseguir continuar tendo qualidade de vida? Por quanto tempo eu vou ficar por aqui? Não é? O que essa doença vai fazer comigo? O que ela vai me limitar? Esse é o momento da dor, que realmente é inevitável, não tem como a gente evitar. Se nós somos seres humanos e vivemos com sentimentos, nós vamos passar por essa dor. Só que esse outro conhecido, ele teve essa dor, mas ele optou por depois não sofrer. O que é isso? Como optar por não sofrer? Tá, eu tenho a doença, o que eu vou fazer agora para realmente me tratar e passar a não sofrer? Eu posso optar por não ficar reclamando o tempo inteiro que eu tô com essa doença. Eu posso sim olhar à minha volta e ver o que eu não fazia antes, que agora eu tenho que fazer para aproveitar melhor o meu tempo. Se eu vou viver 10, 5, 20 anos e talvez essa doença logo vá embora, mas eu estou hoje vivendo da melhor forma. O que eu tenho que aprender com esse momento difícil que eu estou passando? Com quem eu posso contar que eu não contava antes? O que eu posso mudar em mim para eu melhorar? E aí eu pergunto para você: quem que você acha que vai realmente vencer essa doença triste antes? É com certeza a segunda pessoa, porque ele vai continuar, sim, tendo a dor a cada quimioterapia que ele for fazer, mas ele vai optar depois por não sofrer com aquilo, mas tirar aquilo para ele realmente aprender. Eu fui num caso muito grave, mas tem gente que todos os dias sofre por coisas muito pequenas, que fazem tempestade num copo d'água o tempo inteiro. Então é o seguinte, a dor, ela é benéfica. Se está doendo o meu joelho, se está doendo o meu dente, ela vem para avisar que tem alguma coisa no meu corpo que não está boa. E aí eu tenho que optar por cuidar daquilo e fazer com que aquela dor se transforme na coisa positiva. Eu posso sim optar por não sofrer depois e fazer com que aquilo seja uma forma de eu melhorar na minha vida depois. Pensa nisso. A dor, sim, é inevitável. O sofrimento é opcional. Depende de como e o que você faz. As pessoas do mimimi vão passar a vida sofrendo e reclamando de tudo. Já as outras pessoas percebem que tem a dor, mas que no segundo momento eu posso optar em não sofrer, em não fazer da minha vida uma dor diária, mas sim mostrar que eu posso entender que aquela dor veio para melhorar e por que eu preciso de melhorar. Pensa no porquê e no para quê, ok? Espero que eu tenha te ajudado. Essa dica, né? Tá no programa, tá no Face, tá no YouTube. Se você gostou, curta, dê um like para mim, compartilhe, porque a gente quer também contribuir com mais pessoas. Deixe o seu comentário, ok? A gente agora vai continuar o nosso programa e o nosso assunto agora
é falar com o doutor Cássio Torres de Toledo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Como vai? Joia. Que é periodontista e implantodontista, não é isso? Exato. Doutor, a gente estava falando até no bloco anterior com relação a, como é que fala? Substância botulínica? Toxina botulínica. Toxina botulínica, que é o Botox. Sim. Não é isso? Conhecido vulgarmente, né? no jargão como Botox. A gente sabia que o Botox ou a toxina botulínica poderia ser usada mais para a pele, para evitar rugas, mas a odontologia também está usando? Sim, a odontologia, a medicina. Na odontologia especificamente, ele veio como um grande aliado para sérios problemas de bruxismo, que é o ranger, aquela coisa de o ranger dente de dentes durante a noite. Durante a noite, o apertamento de dentes, que às vezes ao longo do dia a pessoa faz e não percebe. O bruxismo é mais identificado à noite e geralmente pelo parceiro, ou pela esposa, ou pelo marido, que eles escutam o barulho. E se muitas vezes a pessoa não tem o marido, não tem a esposa, não sabe que está tendo bruxismo? Tem alguma forma dela identificar? Sim, uma dor de cabeça que não passa e ela já foi em várias especialidades médicas e não encontraram nada. Já fizeram diversos exames e não foi constatado nada. Então, quando não se acha nada, a própria medicina indica, procure um dentista. E tem também um desgaste do dente, não tem? Sim. Algumas pessoas a gente olha e a gente percebe claramente que aquele dente foi desgastado. Geralmente é por conta do bruxismo? É uma característica muito severa, o que a gente chama de dentinho de rato, que são aqueles aqueles dentes curtinhos, pequenininhos. bem desgastados. É a característica do bruxismo, sim. Também. Também. E aí, como é que o Botox entra nessa questão? O Botox ele entra como um grande aliado. Todo bruxismo é de origem emocional. É uma válvula de escape do organismo. Aquela pessoa que às vezes é muito quieta, muito calada, muito comedida, uma hora o organismo vai extravasar isso aí. Uma semana de prova para quem está em época de faculdade, pré-vestibular. A pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, não pratica um exercício, não extravasa essas emoções acumuladas ao longo do dia, o organismo vai descarregar. Então, tem gente que vai lá e toma calmante, né? Faz o uso de medicamento, tem muita gente que consegue extravasar isso usando atividade esportiva ou um hobby. Quando a pessoa não faz nada, isso pode acarretar o bruxismo. E aí é aplicado o Botox? Exatamente. E aí, no caso, ele faz com que o músculo fique paralisado? Eu não posso paralisar essa musculatura, que esse músculo é o nosso músculo de mastigação. Então, o que a gente faz? Com o Botox, ele atenua a carga do músculo, a carga excessiva que a gente aplica à noite. Porque durante o dia você tem uma carga, só que ela é controlada, você tem noção. À noite a descarga é muito maior. Então o Botox diminui um pouco o tônus muscular. E mesmo quem não tem bruxismo, eu vejo pessoas que têm dá aquele estalo assim, né? Parece que saiu fora. Sim. Isso também? Então, isso já é uma outra área, por exemplo, é uma disfunção temporomandibular. Então tem que ser checado, por isso que eu digo que o Botox ele entrou como um grande auxiliar, um coadjuvante. O tratamento é muito mais amplo, ele tem que ser olhado a oclusão da pessoa, a mordida. Ele pode substituir aquelas plaquinhas? Não. Ele tem que ser coadjuvante da placa. Tá, então é para o caso, tem gente que, por exemplo, até quebra a plaquinha à noite. Sim, eu tenho pacientes que já furaram a placa, pacientes que usam durante o dia a placa. E aí o Botox pode ajudar e contribuir Sim, ele é um com isso. coadjuvante. A placa, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar que você desgaste os seus dentes. Ela vai colocar essa articulação em uma posição favorável para não deixá-la fora de posição durante a noite ou durante o dia. Então ela coloca em posição e o Botox entra para diminuir a capacidade do músculo de passar uma carga muito forte. Entendi. Então o paciente que usa a placa, que já tem um histórico de ter fraturado ou perfurado outras, o Botox entra justamente aí. E quanto tempo esse Botox fica agindo? Ou tem que aplicar? Todo De quanto em Botox, quanto seja tempo? ele estético ou ele funcional, como a gente diz nessa aplicação aqui, em torno de 6 meses, mais ou menos. Mas depende muito da atividade muscular, a pessoa usa muita musculatura, faz muita força, e do metabolismo. Porque o organismo tende a eliminar essa toxina. Tá, não tem efeito colateral. O efeito colateral é uma aplicação errada. O que pode acontecer? A aplicação errada, ou a pessoa, às vezes, no pós-operatório, existem algumas recomendações que a gente passa para ficar pelo menos 4 horas sem mexer naquela região.
porque o líquido pode sair do lugar que a gente deseja. Se a pessoa, por exemplo, acaba a aplicação e vai para casa e deita, ele pode espalhar e agir num lugar que a gente não deseja. Por isso que tem que procurar um bom dentista, um bom profissional. Sim. Que seja especialista nessa área também. Ele tem que ser capacitado para isso. Tá. Agora, você falou em operação. Na verdade, não corta, né? É Não. só uma agulhadas. injeção, é só uma injeçãozinha, uma injeção de insulina. É uma aplicação aquela muito bem fininha, como se fosse uma anestesia. É mais simples que anestesia. Tá. A gente faz aplicação com gelo, como um pré-anestésico. Você dá uma atenuada na sensibilidade local e faz a aplicação de insulina. Tá. Outra coisa, além do bruxismo, também o Botox, ele pode ser usado também para gengiva, é isso? Sim. Ele entra, mais uma vez, na parte estética como um atenuador do sorriso gengival, que a gente costuma dizer. São aquelas pessoas que o sorriso, quando ele dá um sorriso largo, ele expõe, além dos dentes, uma quantidade exagerada de gengiva. É muito característico nas mulheres. Na parte Superior. Na parte superior. Mais na parte superior. E aí ele tem condições de fazer com que essa parte aqui não suba tanto? Exatamente. O músculo que faz a elevação do lábio, a inserção dele é aqui próximo ao nariz. Então você faz uma aplicação, dá uma relaxada nessa musculatura superior e ela não levanta tanto o lábio. Mas não é relaxada, na verdade. Porque se aplica aqui, na verdade, faz com que ela não suba mais. Exatamente. Não é que não vai subir mais. Durante um tempo ele dá uma atenuada. Você precisa de um pouquinho de movimento. Vai ficar uma coisa natural. Exato, senão você fica aquela pessoa sem expressão, o que não é interessante. Então você diminui sempre, procura sempre uma dosagem mínima para ter o efeito esperado. Porque se você exagerar na dose, você fica sem expressão. Tá. Isso, no caso, é o dentista que faz. Não é recomendável que seja um médico, então. O médico pode fazer. Mas a área de atuação da odontologia é cabeça e pescoço. Tá. Mais o quê? Onde mais que vocês estão descobrindo essas técnicas novas aí? Ele estão sendo estudados novos usos para o Botox, como ronco, fazer aplicações dentro da boca. Para justamente evitar com que o músculo... Ele fique relaxado. Relaxado. Porque qual é o ronco? O que ele pode ocasionar o ronco? É um relaxamento do músculo da garganta. Você faz aplicações de Botox, ele tende a se contrair. Ele contraindo o fundo da boca, o final do céu da boca, como é conhecido, ele levanta, libera mais a passagem de ar. E aí ele segura isso. E aí o músculo relaxando, ele sendo contraído, usando pelo Botox, o que acontece? A passagem de ar fica mais liberada, não tem a vibração do ronco. Porque o ronco quando o músculo relaxa, ele tende a fechar um pouquinho a garganta. Por isso que acontece quando as pessoas, por exemplo, bebem, O álcool elas é relaxante. roncam mais. O álcool é relaxante. E tem gente que não dorme bem, acaba tomando também soníferos ou calmantes, e aí relaxa mais e ronca mais. Pode ser um relaxante muscular, pode dar isso. Tem gente que usa muito relaxante muscular, analgésicos de muita potência, podem gerar isso aí. Então, estão se usando também Botox no caso de pessoas que têm apneia? Sim, existe uma pesquisa para isso. Porque, na verdade, não fechando, usando o Botox, essa musculatura, então, ela não vai fechar onde passa o ar. Não vai travar completamente. Não vai travar completamente, aí a pessoa não vai faltar ar. Exatamente. E vai ter uma noite de sono mais tranquila. Tá. Ora, quem está procurando esses tratamentos? Mais mulheres? Assim, na parte estética do sorriso gengival, sim. Indiscutível. Mas bruxismo hoje, o apertamento e bruxismo, homens e mulheres. Tá. Isso está sendo, é uma doença, não vou dizer doença, mas é uma disfunção da modernidade ou é algo que sempre teve? Não, sem sombra de dúvida. Escassez de tempo, excesso de compromissos. A gente tem bruxismo em criança. Como é que as mães podem perceber isso? Barulho, principalmente pelo barulho. É hereditário? Não. Não é hereditário. Não. Ele é de fundo emocional. Tá. Fica aquela coisa do barulhinho de ficar rangendo o dente mesmo. Aquele barulho horroroso. Tá. Além da questão estética e da dor de cabeça que o bruxismo pode causar, no ambiente de trabalho, no dia a dia, no caso, as pessoas vão estar mais cansadas, porque a gente quer saber justamente isso, né? O que isso pode causar no dia seguinte? Sem sombra de dúvida. A pessoa, se ela não dorme bem, ela não vai produzir bem. Ela acorda cansada.
Isso aqui é cansativo, ela já acorda com essa região dolorida. Tem gente que não consegue almoçar direito, não consegue comer alimentos mais duros em função do excesso de atividade muscular à noite. E às vezes nem sabe que é isso que está acontecendo. Não. Por que é que está E acontecendo? vai, procura... Claro que não estou descartando a competência da medicina, mas ela procura todas as áreas da medicina, eles vão revirar ela com todo tipo de exame e não vai constatar nada. Aí alguns médicos já estão tendo consciência e estão encaminhando. Falou, procure um dentista. Tá, mas aí também tem que procurar, porque existem dentistas também que podem não entender dessa área. Geralmente é o periodontista. Pode ser qualquer profissional habilitado e sério, ele vai ter competência para identificar esse problema. Tá. E essa aplicação hoje, ela é particular? Sim. Geralmente é particular. Então, variando de 6 em 6 meses, que é a média. Sim, na Tá. média sim. Tá. Vamos colocar, não quero saber o teu preço, mas no mercado, de quanto a quanto cada aplicação dessa? Eu acho que deve girar em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Tá. Então, que as pessoas têm que entender que quem tem isso, para ter uma qualidade de vida, Sim. vai gastar isso de 6 em 6 meses. Mais E ou menos tem isso. uma tendência a isso aí diminuindo com o tempo? Tem. Por exemplo, no caso que a gente está falando do bruxismo ou do apertamento, é uma disfunção de origem emocional. Então, isso tudo é paliativo. Se ela não cuida da tratar a causa, causa, não vai adiantar. tá bom. Então, muitas vezes, mesmo antes de usar o Botox, que a gente fazia o uso da plaquinha para dormir, eu encaminhava o paciente para um acompanhamento psicológico, para uma atividade física acompanhada. Eu queria que ele perceber. aliviasse o estresse, para a gente começar um diagnóstico correto. Mudar a causa, né? Cuidar da causa. Tratar a causa para não Exatamente. sofrer a consequência. Exatamente. Dr. Cássio Torres de Toledo, muito obrigada pela entrevista Eu que aqui. Esperamos também ter contribuído aí com você e para que você fique menos tenso, que você não tenha bruxismo, que você durma bem e que você possa render no dia seguinte tendo uma vida mais feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também e até o programa da semana que vem, com certeza.